Quando nós montamos uma posição, e eu vi acontecer isso muito, principalmente esse vencimento, que as varejistas sofreram absurdamente, né? Principalmente via ali toda aquela situação dela. Quando nós montamos uma posição, nós temos que pensar em 3 parâmetros, 3 possibilidades no decorrer do tempo. Ou nós mantemos essa posição, né, quando a minha análise está correta. Então, eu vou manter a posição quando? Quando a minha análise está correta, quando ela está vindo a meu favor para ganhar uma grana, né? Ou quando eu acredito que mesmo que a minha análise está correta, mas mesmo assim eu aceito o risco. Então, não basta só a minha análise estar correta. Eu tenho que aceitar o risco. E isso que eu acho que é a coisa mais difícil de mentalizar no mercado financeiro. Porque, às vezes, a pessoa é doutrinada, doutrinada no bom sentido, de tanto ela ouvir falar, ela pensa, não, vou vender fora do dinheiro, vou vender fora do dinheiro. Eu acho que hoje nós somos um dos poucos canais que menciona a venda dentro do dinheiro. Claro que existem estratégias, eu não estou recriminando, nenhuma estratégia é melhor que a outra, são apenas diferentes. Só que a pessoa vai lá, vende fora do dinheiro pra caramba, as coisas vêm contra, e aí aquele ativo que eu pensava assim, se cair eu compro ativo nesse valor, no strike da put, ele cai bastante e as coisas complicam. O Carvão fez um post bem legal a esse respeito aí, né? Eu achei bem legal. Então, quando é que eu mantenho uma posição? Quando a minha análise, quando eu acredito muito na minha análise, sim, cada um tem uma análise particular. Quando eu aceito o risco, que é o exercício de uma put ou o exercício de uma call, ou eu ter na carteira um ativo desvalorizado. Então, as consequências das opções são simplesmente essas, né? Ou uma opção dá exercício, ou o ativo fica desvalorizado. Uma opção, ela sempre vai se transformar em ativo, seja vendido ou comprado. Então, a principal análise que eu vou fazer no meu trade é aceitar risco. Outro parâmetro é o stop. Quando eu monto meu trade, eu tenho que pensar, se der errado, eu vou stopar, né? E quando é que acontece o stop? Quando eu erro a minha análise, quando eu não possuo mais defesas e ele existe para limitar o meu prejuízo. Então, estopar uma posição não é algo indigno, pelo contrário, você está sendo racional, porque no mercado financeiro o emocional não costuma dar muito bem, né? Tem aquele livro muito bacana que eu gosto demais, do Howard Marks, que ele fala sobre os ciclos de mercado. E olha, se você prestar atenção, é exatamente isso que acontece, né? Então, o emocional ele não pode vencer, né? Tanto é que vocês vão notar que vários bons operadores, eles não são necessariamente da área de exatas. Ali tem muito cara... O Stormer, que é um baita do operador, era um cara que era médico, né? O Campos, eu não sei se o pessoal assiste o Campos aí, é muito bom também, era médico também. Então, poxa, o que tem a ver, né? O camarada que é médico, ser um bom operador. Então, não é exatas. É o cara que sabe fazer uma boa leitura emocional. E o terceiro parâmetro que eu tenho que pensar, que na verdade ele fica no meio do caminho entre manter a posição e o stop, são minhas defesas. Então, eu tenho que ter em mente todas as defesas que eu vou utilizar, né? Então, quando eu erro a minha análise, errei minha análise, ou acertei a análise, mas o mercado veio contra por algum motivo, eu tenho que pensar se eu vou estopar ou se eu vou defender, né? Se eu vou defender. E quando eu decidi defender, tá? Tem algumas formas de eu montar meu hedge, meu manejo, né? Pode ser no mesmo papel, ou pode ser trocando de risco para outro papel, né? No mesmo papel, né? Não pode ter passado muito ponto de stop, porque se ele passar muito ponto de stop, eu já não tenho muita defesa. Por exemplo, né, a gente sabe que call se defende com put, put se defende com call. Só que se eu começar a vender put muito distante da minha call vendida, é que nem agora, o que acontece, né? As pessoas que estavam vendidas lá em via, algumas pessoas rolaram e tal. Aí, a pessoa começou a vender call para tentar aliviar aquela posição. Só que imagina o seguinte, o ativo já caiu praticamente ali... quem vendeu uma put do R$1, que vai ser o exemplo que a gente vai usar, o papel fechou a 76 centavos. O papel caiu cerca de 24%, né?
Então imagina eu vender uma call, o papel subir e ficar naquele meio do caminho. Vou conseguir tomar calor nas duas. O que não é inteligente, não é uma coisa que a gente defende, né, pessoal? Então, a decisão desses 3 parâmetros que eu falei, manter a posição, estopar, né, que sim, a coisa mais sensata para um operador às vezes, ou defender a posição, essa decisão ela é feita antes do trade. Antes de eu montar meu trade, eu sei exatamente o que eu farei a cada cenário de mercado. Então, se ele partiu de tal ponto e chegou a tal ponto, vou estopar. E segue o seu plano. Não muda o plano no meio do caminho. Ou às vezes você vai olhar uma notícia e não, mas eu vou... Não tem esperanças. Defina o seu plano de trade e siga ele à risca. Ah, mas eu poderia ter ganhado mais. Ah, mas eu tomei uma violinada. Faz parte do game. Faz parte do game. Se você começar a operar no emocional, vai ter um monte de gente lá que assiste essa live às 22 horas, esperando só você errar para pegar todo o seu dinheiro. E é isso que nós fazemos quando quem não está aqui erra, né? Leão anda com leão. Vocês nunca vão ver uma zebra com leão na boca, né? E aqui estamos entre leões, né? Quem é que está esse horário aqui assistindo uma live, né? De um assunto tão denso. Então já deixa aquele like lá, né? 87 pessoas. Vamos ver se a gente bate hoje o recorde de pessoas simultâneas. Vamos ver. Outra coisa que me incomoda muito, tá? É aquela frase, mas eu fiz tal coisa e agora eu não sei o que fazer. Poxa, é assim que você lida com o seu patrimônio? Não pode, você não pode. Mas fulano falou que tal ativo era bom. Olha, pode estar muito errado. Eu já vi muita gente falando bem de ativos que eu considero péssimos. Só que você clicou o botão. Então, no mercado, você vai ver, inclusive, nos grupos, quando você fala alguma coisa desse tipo, os próprios membros de grupos, aí o pessoal não aceita muito bem. Porque a premissa é que o nosso dinheiro, a responsabilidade é nossa. Então, todo mundo que está aqui é maior de 18 anos, né? Então, vamos lá, pessoal. Então, assim, eu posso somente manter a posição se eu estou tendo lucro, o papel está vindo a meu favor, né? Ou manter a posição e defender, né? Se porventura eu posso manter a posição e defender fazendo stop, limitando o prejuízo, ou fazer uma nova defesa naquela posição que eu já estou defendendo, né? Que pode acontecer também. Fiz a defesa, tive que defender de novo. Isso pode acontecer e tem que estar no plano, né? E quando eu inicio a defesa, né? Muita gente pergunta assim, Nobre, mas quando é que eu inicio a defesa? Quando o papel vem contra e tal. Essa análise é sua. Quer ver uma coisa, um exemplo? Eu opero prioritariamente BOVA, né? E há pouco tempo atrás o BOVA estava subindo pra caramba e o pessoal desesperado, nossa, eu estou vendido numa call ITM. Eu fui só mantendo. Por quê? Porque dentro dos meus parâmetros estava ok. Quem não estava à vontade já pôde fazer no hedge. E a gente foi fazendo gradual. A gente foi ganhando muita put longa fazendo hedge gradual. E hoje quem fez isso está faturando demais, está botando muita grana no bolso, né? O pessoal do COI lá está vendo direto, o pessoal aloprando lá, botando quanto está faturando. Existem algumas trocas de risco. A troca de risco ela é uma coisa importante, né? Então, troca de risco, ela é interessante, você tem que saber, né? Só que existem as trocas de risco burras, né? No sentido literal da palavra. Por exemplo, o martingale. O ativo, eu vendi uma put, o ativo caiu, eu vou vender mais put para custear aquela put que eu vendi, e assim vai. E a gente descobre que o poço tem um porão, e a coisa vai só piorando, até chegar um momento que a sua margem vai quebrar. Então, você não pode fazer isso. Outra coisa ruim é ir jogando, trocar de risco para ativos piores, né? Tô tomando um calor em Via, eu vou jogar para Magalu. Poxa, você teria ela em carteira? Não, não teria, então você não joga para ela. Ela vai dar possibilidade de novos manejos? Não. Então você não joga para ela. É simplista a análise mesmo, né? Então, outra coisa que é ruim é o hedge colateral. O que é um hedge colateral? Eu estou vendido numa put. O ativo começou a despencar. Aí eu vou lá e compro uma put para estancar a sangria. Ou seja, eu já estou tomando 2 porradas, porque eu estou gastando para defender e estou gastando porque eu vou rolar pagando. Eu sei que tem muita gente que defende assim e não é legal. Não é legal.
nós temos que fazer os heads duais, onde a gente não paga para defender. Se eu ficar pagando ali, vai piorar minha situação e fica uma ilusão, né? Eu acho que eu estou defendendo a posição quando, na verdade, eu estou ganhando dinheiro. O seguro custa caro no Brasil, não vale a pena, né? Então, eu preferivelmente, quando vou defender uma posição, e sim, tem posições que eu faço que vem contra, faz parte do jogo, quem opera passa por isso, né? Eu gosto de trocar de ativo. Então, em vez de fazer defender... Por exemplo, existem as defesas inteligentes, né? A gente falou das burras ali. As defesas inteligentes funcionam da seguinte maneira. Tem o head dual, né? Diferente do colateral que a gente paga para fazer, o dual a gente recebe para fazer. Como é que funciona mais ou menos? Estou vendido em call, eu vendo put para aliviar a posição e vou contrabalanceando. Estou vendido em put, eu vendo call para balancear a operação e reduzindo o meu risco, né? Até certo ponto, porque eu não posso, por exemplo, eu estou vendido numa put lá do 50, o ativo caiu a 10, eu não posso vender call do 10, que eu vou conseguir tomar calor dos dois lados. Ah, mas o que eu faço para defender na situação? Você estopa. Por isso que a gente acumula um caminhão de put longa, né? Outra coisa, ou a gente pode fazer operações duais trocando de ativo. Estou olhando minha colinha aqui para não esquecer nenhum detalhe que eu acho importante. Fiz com o maior carinho esse roteiro aqui. Eu jogo o meu prejuízo, meu problema naquele momento, para um ativo que me dê mais possibilidades de defesa. Que é o meu preferido. Preferido é fazer esse hoje, tá? Antigamente eu ficava brigando com ativo, porque a gente operava muito Petro, mas depois que a Petro começou a pagar dividendo de forma constante, começou a ficar ruim de operar ela, algumas coisas que a gente gosta de fazer, estratégias perenes, né? Então eu vou lá e troco para a BOVA, que é o ativo que dá muita possibilidade de manejo, né? Então, você troca o seu risco por um ativo que você possa fazer melhores possibilidades de manejo, zerar a posição sem pagar. É importante que você tenha margem para isso, que você consiga ou reduzir o seu risco ou manter. Aumentar o risco não é muito bom, não. Às vezes, aumentar um pouquinho pode ser aceitável se eu sei o que eu estou fazendo, né? E por que BOVA? Porque BOVA, ele praticamente sempre, numa call dele, tem carrego positivo. Se você for verificar, hoje o BOVA está quase R$115, ele fechou sexta-feira. A call de strike 80 tem rolagem positiva. Isso significa que você vai conseguir rolar reduzindo a posição de uma forma bem simples, né? Como uma forma inteligente de fazer isso, tá? Vamos mostrar um pouquinho agora de estrutura. Hoje, eu vou mostrar algo bem simples agora no começo, que qualquer pessoa pode fazer. Eu só quero lembrar que nada do que eu falo aqui nessa live é recomendação de investimento. Seja responsável por seu capital. Tudo que eu falar aqui, duvida, inclusive. Vai checar no mercado para ver se é verdade. Anota, simula antes de operar. Eu estou há 11 anos operando e eu faço isso toda hora, até hoje, né? Então, até antes de passar alguma estrutura lá no COI, lá eu valido ela. Eu treino, testo, simulo, opero. E se não for bom o negócio, o resultado não for bom, não boto. Tanto que tinha estruturas excelentes, que eu achava excelente e no fim foi validando. Não achei tão boa, acabei não passando, né? Então, vamos pensar o seguinte. Qual uma forma inteligente de fazer uma troca de risco? Vamos falar um pouquinho de VIA. Teve bastante gente pegando ali, tendo um problema em VIA, né? Pessoal, fiquem à vontade para deixar as dúvidas, tá? No nosso chat aí. Imagine o seguinte, tá? A VIA fechou cotada a 76 centavos. Deixa eu botar em branco aqui que fica mais tranquilo. Fechou cotada a 76 centavos. Imagina o seguinte. Imagina que eu tenho... Eu vendi 10 quilos. Vendi 10 quilos de put. Tá? Vendi 10 mil. Put lá da V. De strike R$1. Tá? Não interessa quanto eu recebi nessa bronca aqui. O papel despencou. Por que eu estou falando da V? Pode ser uma situação que o camarada vendeu U e rolou para V e tá bom, estou dando um exemplo aqui. Vamos pensar o seguinte. O valor de fechamento dessa put, vou considerar o valor de fechamento lá para esse mês. Inclusive tem o valor que está vigente agora. Se eu quisesse fazer esse hedge agora, eu faria ou eu guardaria se eu acreditasse que o papel não vai cair muito mais, que a gente não sabe, eu levaria para perto do vencimento. Aí, a opinião de cada um.
Essa opção aqui, ela fechou cotada a 32 centavos, né? Então, a 32 centavos, esse camarada aqui, para eu zerar ele, eu tenho que pagar 3.200, né? 3.200 reais, tá bom, 3.200. Qual o risco efetivo que eu estou correndo aqui? Se são 10 mil puts de R$1, o meu notional é de 10 mil reais, né? Então, meu risco é esse aqui, né? Pode não ser a margem que está chamando. Então, para começar, essa grana aqui, você vai ter que ter em caixa, né? Vai ter que ter em caixa. E não é qualquer grana, né? Lembrando que para fazer qualquer tipo de manejo, qualquer tipo de hedge, eu tenho que ter margem disponível. Você não pode operar todo o capital, né? Tanto que eu defendo isso. Eu opero com no máximo 50% do capital. E em BOV, as operações que a gente faz ali é até batido lá no COI, é batido, 30%, 30%. É isso mesmo, né? Então é o seguinte, tá? Partindo desse princípio aqui, vamos lá. Se eu quiser rolar esse cara aqui, provavelmente com ativo a 76 centavos, dependendo, se a volatilidade é muito alta, talvez eu role. Mas se a vol não subir muito, né? Para via, né? Essa rolagem vai ser negativa. Isso é um problema. Essa rolagem negativa é um problema. Ficar pagando para rolar, poxa, você vai ficar pagando, não vale a pena. Então, como é que eu posso fazer, né? Como é que eu posso fazer? Aí eu tenho algumas decisões. Lembra que a gente falou antes, né? Decisões antes de entrar no trade. Tá, eu estou nessa situação aqui. Eu vou manter se eu aceito o ativo, eu vou fazer o stop para limitar meu prejuízo, né? Ou eu vou defender se eu achar que vale a pena. Se eu tenho margem e aceito trocar o risco e sei o que eu estou fazendo, né? Se for stop, eu defino que se o ativo chegou a tanto, eu ia stopar. Se for stop, estopa sem medo de errar. Aí você, olha essa live aqui, só para você aprender como é que se faz esse negócio. Mas se a sua decisão foi, vou estopar, faça isso. Respeite o seu trade, respeite a sua metodologia, né? Vamos lá, então. Mas eu decidi trocar risco. Vamos lá, eu tenho margem disponível, estou tranquilo, decidi trocar risco. Então, para zerar isso aqui, eu tenho que pagar R$3.200. Tá. Pessoal, como é que eu faço para me livrar de um problema? Como eu faço para me livrar de um problema? É simples. Eu crio outro problema. Eu arrumo outro problema. Simples assim. Então vamos criar um outro problema. Se eu olhar a opção... o Domênico botou, assumo outro. É isso aí mesmo. Se eu olhar a opção BOVA, K é uma call, né, com vencimento para novembro. No strike 105, não é esse o código, né, mas esse é o strike. Ela está custando R$12,51. Foi o valor de fechamento dela. Quantas call dessa aqui eu posso vender? Eu preciso vender para matar R$3.200. Quantas será, né? Se eu fizer isso aqui, se eu dividir, deixa eu organizar aqui melhor. Vamos botar a calculadora que é mais fácil, né? Então aqui, eu tenho R$3.200 para pagar. Se eu dividir esse valor por R$12,51, que é o valor de fechamento lá da call de BOVA, eu vou ter que vender 255,79. Então, basicamente, seria eu vender 256, né? Seriam 256 call. Então, aquela situação lá que eu estou vendido em 10 mil, da V, de strike R$1 na via, eu tenho que pagar R$3.200 para sair, eu vou lá e vendo 256 da BOVA K 105. Aqui vai entrar mais ou menos R$3.200. Aí o que eu faço? Eu acabo com esse cara aqui. Eu zero ele. Pronto. Arrumei um outro problema. Só que esse problema, se eu tenho margem, é muito mais fácil de resolver, né? É muito mais fácil. O José perguntou um exemplo quando eu tenho call de via. É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Mas eu troco também por
inicialmente, quem está no COI já sabe manejos muito mais complexos e muito mais efetivos que esse aqui, tá? Mas isso aqui é um ponto de partida, ele é simples e quem estudar, entender, vai ter condições de trabalhar com isso, né? Então, pensa o seguinte, nessa situação aqui. Agora, acabei com a minha posição em via, então eu vendo só o suficiente para resolver aquele problema. Eu tenho que ter margem, Uma coisa importante que vale a pena ressaltar, né? Vou botar aqui que eu estou vendido. Eu estou vendido em 253, aliás, desculpa, 256 BOVA, né? K do strike 105. Beleza, estou nessa posição. Primeiro, a call do 105 hoje está chamando mais ou menos uns R$32 de margem. Mais ou menos uns R$32 de margem por unidade. Então, se eu estou vendido em 256, mais ou menos R$32 de margem, 32 vezes 256, está chamando mais ou menos R$8.200, R$8.192. Só que esse não pode ser o valor que eu tenho em patrimônio. 8.000 tem que ser o valor que represente no máximo 30% do meu patrimônio, porque se o ativo começar a subir, vai chamar mais margem e aí eu posso estourar minha margem. Isso não pode acontecer. O José perguntou ali, por que não vender call e put, né? No Strangle ITM, o Good Strangle. É inteligente também, tá? Inteligente também. Aqui, eu vou mostrar uma forma que, se o mercado despencar, você não vai ter tanto problema para defender. Mas sim, a gente faz o Good Strangle também, tá? Mas é melhor quando você tem put longa. Mas vamos lá. Então, pessoal, parâmetros de risco aqui, tá? Primeiro vamos falar de parâmetro de risco, depois a gente faz como ir resolvendo esse cara. Primeira coisa, cada call de BOVA, embora ela chame mais margem que isso, nós estimamos um risco, tá? Por quê? Então essa K do 105 que eu estou vendido, eu estimo um notional de risco nela de R$30 por unidade. Ah, Nobre, mas está chamando mais margem que isso. É verdade. Só que por que eu estimo esse valor? Por quê? O topo histórico de BOVA foi R$126. Ele pode passar disso? Pode, mas não é uma coisa normal e não vai ser da noite para o dia. Então, para essa call me dar calor mesmo, né? Para eu perder R$30, o ativo tem que passar de 135. Nós estamos falando aqui do índice a mais ou menos 139 mil pontos, né? Nunca aconteceu. Pode, mas não vai ser da noite para o dia. Eu não vou dormir hoje com BOVA 115 e vou acordar amanhã com BOVA a 150. Isso não vai acontecer. Vai ser progressivo e eu vou ter chance de ir fazendo manejos, né? Caso isso vá acontecendo. Tanto é que a linha do 105 foi uma das linhas que eu mais ganhei grana assim, nos últimos meses, né? Vamos lá, então. O pessoal comentou, se fosse para baixo, há chance. Sim, a porrada para baixo em BOVA, ela pode acontecer mais rápida do que para cima. E para nós seria maravilhoso aqui, né? Porque daí a nossa call vai virar pó. É uma das situações possíveis, né? Que a gente vê. Outra coisa legal. Então, para montar esse cara aqui, eu tenho que ter pelo menos R$30 em conta, né? Pelo menos 30 em conta. E esses 30 nunca podem ser mais do que 30% do meu patrimônio, porque a chamada de margem é maior, né? Por exemplo, né, o exemplo que eu dei, quem for no simulador.b3.com.br, você vai ver que isso aqui está chamando R$32 de margem. Mas hoje o BOVA está 114,70. Qual o valor máximo que eu ia perder numa posição dessa se eu deixasse exercer? Se eu não fizesse manejo? Põe no chat aí. Enquanto eu tomo uma água. Se o ativo tiver 114, o máximo que eu vou perder é R$9, porque eu vou ter que comprar ele a 114 e vender ele a 105, né? Então não é, embora a chamada de margem seja maior, o máximo que eu ia perder seriam R$9, né? Só que é o seguinte, por que não pode ser mais do que 30%? Porque vai chamando margem e você corre um risco. Aí o pessoal Made in Brasil botou, tá certo. Você corre um risco de ser estopado e isso você não quer que aconteça. Então, cada vez que eu for fazer esse manejo, eu tenho que ter em mente o seguinte, que eu tenho que considerar R$30 por unidade e não pode ultrapassar mais do que 30% do patrimônio. O que eu quero dizer?
Se eu for vender 1 quilo disso aqui, vender 1.000 da K105, eu vou precisar de uma garantia de R$30.000 e o meu patrimônio mínimo tem que ser no mínimo 100 mil, né? Que essa grana aqui representa 30%. Tá, e naquela situação ali que a gente vendeu 256, quanto eu preciso ter, então, para não passar calor, né? Vendendo 256 vezes 30 vai dar 7.000, então eu preciso, eu considero 7.680, só que esse valor não pode ser maior do que 30% do meu patrimônio, ou seja, né, quanto seria 30% do meu patrimônio? Cadê o meu risco aqui? Eu teria que ter pelo menos, para montar essa posição, R$25.600, que isso aqui representa 30%. Então, é isso aí, o Dominic falou uns 25 mil. Para fazer isso aqui, aí eu fico tranquilo com 25 mil, consigo defender, né? Não existe almoço grátis. Vamos ver que tudo no mercado acontece da seguinte forma. O papel veio contra do dia para a noite. Salvar essa guerra aí vai levar alguns meses. Salvar sem pagar. Tem uma frase muito legal do professor Su, ele fala que quem tem margem não paga a conta. E é verdade, né? Essa eu acho muito legal, e aquela de escolha o seu difícil. Tá, vendi essa opção. Então, eu vendi 256 da K do strike 105. O papel tá 114,70, né? Essa redução aqui, se você consegue rolar reduzindo a quantidade. Ah, não, mas eu posso rolar subindo strike? Pode, mas eu não acho ideal. Acho legal você rolar no mesmo strike, reduzindo a quantidade de opções vendidas, tá? Porque isso vai reduzir sua chamada de margem, consequentemente vai reduzir o seu risco e vai possibilitar novos hedges, novos manejos, né? Então, essa redução aqui, com o BOVA variando de 110 a 115, 116, que é o que ele tem feito, ela varia mais ou menos de 10 até 17% a redução, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que você faz essa redução, tá? Na alta, essa redução é menor. Conforme o ativo for subindo, essa redução fica menor. Se ele subir muito, ela tem uma redução ruim. Hoje, por exemplo, a redução no strike 100 dá de 5 a 7% de redução, tá? Então, ela piora, mas você consegue sim reduzir, tá? Na baixa é ótimo, e essa call ela tem por muito tempo carrego positivo. Tanto é que uma rolagem de call no 80 ela é positiva ainda, né? Ah, mas se o ativo subir muito, será que aquela rolagem pode ficar negativa? Pode. A rolagem de call fica negativa normalmente, né? Tá? Isso aqui é estimado. Quando o DI do strike é menor que o DI do prêmio. O que isso quer dizer? Por exemplo, eu estou vendido na K105 e o papel foi para 210. Ela vai valer mais ou menos R$105, né? A partir daqui, provavelmente a rolagem seja negativa, né? Provavelmente. Então, é mais ou menos isso que a gente se baseia, né? Para saber de rolagem. Você vai ver que BOVA, muita gente que está operando BOVA, até a pessoa bota no grupo lá, vê que depois que você começa a operar a BOVA, você fica com até preguiça de operar outros ativos. Deixa eu dar uma olhadinha nas dúvidas, pessoal, aqui rapidinho, para a gente passar para o próximo passo aí da nossa live. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver. Já pega papel e caneta e vamos simulando comigo. O pessoal tá. É isso aí mesmo. O pessoal perguntou se hoje não tem mate. Hoje não tem mate, que, cafeína. Vou ver se eu tento dormir um pouquinho bem, né? O LGTL pediu para falar do curso. Eu vou falar depois, tá, pessoal? Vou falar um pouquinho depois. Deixa eu ver aqui. O Domênico falou uma coisa interessante. Eu vim para derivativos tomar risco. É isso mesmo, para a gente ganhar grana, né? Uma taxa... em troca da possibilidade de ganhar uma taxa livre de riscos que é mais baixa, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. O Felipe falou que ele gostaria de ideias usando opções para recuperar a perda que já teve em via. Mas é mais ou menos isso, tá? Só que é o seguinte, você vai ter que ter margem. Então pensa, às vezes você começar a operar o ativo devagar é muito mais fácil de você recuperar o problema do que tentar insistir no ativo que você está.
mas não tenta recuperar do dia para a noite. Você vai ter problema, você vai tomar risco em outra ponta, né? Pô, Sandro, boa noite, meu amigo aí. Deixa eu ver. O Made in Brasil falou, para que a rolagem da put ITM seja positiva, a taxa de juros tem que estar em qual patamar? Olha, mesmo com a taxa de juros baixa, quando uma put fica muito dentro do dinheiro, ela tem rolagem negativa. ITM, entenda que a diferença da taxa de juros estar alta ou estar baixa é a rolagem ITM ser pior ou menos pior. A rolagem muito ITM de put, ela sempre vai ser negativa, tá? O Gilson falou fazer um straddle de BOVA na linha do game. É inteligente sim, tá? Desde que eu esteja de acordo com a put, porque no straddle é excelente, pô, o straddle é muito bom, o good strangle, que a gente faz bastante. Só que a put de BOVA, se caiu mais do que uns 5, 6 reais, você começa a pagar para rolar, e não é pagar pouco, né? Deixa eu ver aqui. Vamos ver mais. Deixa eu ver. Dúvidas. O Paulo perguntou, isso aqui é bem interessante, ó. Por que não marcou mais próximo, ali de 110 e tal? Porque você teria que vender uma quantidade bem maior. Eu tento vender o mais perto da linha do dinheiro possível, a quantidade menor que eu puder, né? E que fique tranquilo de manejar. No 105 é fácil. Se você conseguir no 110 com uma quantidade baixa, vale a pena sim, porque a redução é muito boa. É muito boa, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa o like aí, pessoal. 120 pessoas ao vivo, 101 likes. Vamos lá, né? O Vinícius, deixa eu ver aqui. Tá. O R. Pita falou que tem que lembrar que os juros vão cair. Eles vão sim, né? Isso aí vai melhorar a rolagem das puts, vai piorar um pouquinho das calls. Mas é isso, a put, ela, muito dentro do dinheiro, a rolagem vai ser negativa. Ela vai ser negativa, tá? O Vinícius perguntou, usar no calor, zerar o delta beta da posição e tentar ganhar pelo menos um teta. Seria uma boa saída? Sim. Mas é que no ativo que nem via, primeiro você não tem muita correlação com o índice ali não, né? Cara, você vai penar. Se fosse um ativo Petro, banco ali que tem um delta beta bem semelhante ao índice, aí sim, mas via não dá para fazer não, né? O Fábio perguntou se essa venda de call é descoberta sem ter BOVA. É uma boa pergunta. Essa venda aí, eu não incentivo ninguém a vender descoberto em call, exceto em BOVA. Por quê? Porque BOVA ele tem um comportamento mais previsível, mais lento, eu diria, né? Então você tem tempo para se mexer. Se você tem a grana para assumir o ativo no caso de uma put, essa venda é possível. Você não pode alavancar. Se você alavancar, você se arrebenta porque BOVA sabe chamar margem, tá? Ele sabe chamar margem. Tá, e pessoal, como é que eu vou fazer para rolar essa posição, né? Rolar reduzindo. Uma redução simples e fácil de fazer, né? Vamos lá, vamos ver o que acontece. Simulando, tá? Eu peguei os dados de cotação, né? Porque a melhor forma de você simular uma rolagem é você ver a rolagem anterior, para entender o que acontece e ver como você vai fazer isso, né? Então, como é que você pode fazer? Você pode, nesse site aqui que eu vou abrir, ó, aqui, ó, na DVFN, desculpa, e verificar, você entra nele e depois você consegue verificar um histórico de preço do ativo. Então é isso que eu vou me basear. E eu vou pegar a cotação, né? Aqui está BOVA 11, mas eu posso mudar até no navegador aqui e botar a rolagem que eu quero, né? Vou botar a do I para ver o preço da I 105, né? Eu já tenho anotado aqui, mas só para mostrar para vocês, quando vocês quiserem pegar dados de cotação, né? Então aqui tem um histórico de cotação bem amplo ali, quase que até a criação da série, provavelmente. Aí você vai ver aqui que dia 14, por que eu não olhei dia 15? Porque dia 15 o preço já é distorcido, né? Porque tem negociação, mas é o vencimento. Vamos ver na véspera do vencimento aqui. Se me perguntar por que aparece dobrado aqui, eu não sei, não tenho nem ideia, não faz sentido, não faz diferença. Mas então, último preço, vamos pensar o seguinte, digamos que eu tivesse vendido na I, eu fiz esse manejo lá atrás, né? Lá em setembro. Então, eu fiquei vendido na I, deixa eu botar aqui para mostrar para vocês. Então, aí, vamos ver que aí do 105, deixa eu pegar aqui. Pegar meus dados que eu anotei da colinha aqui, que é mais fácil, né? Então, vamos ver. Se eu rolasse da I105, a I105 estava custando um dia antes do vencimento e posições em call. Se eu tiver a oportunidade de rolar mais perto do vencimento possível, eu vou queimar a maior parte do valor extrínseco. Então, call, na semana do vencimento, essa rolagem tende a ser melhor.
Put não, put é ideal você fazer pelo menos uns 10 dias antes do vencimento, que a rolagem na semana não é muito boa não, ITM, né? Aí, do 105, então, na véspera do vencimento ela estava valendo R$10,85. A J, né, do 105, na véspera do vencimento estava valendo R$12,10. É uma rolagem de R$1,25 aqui, né? Tá, mas como é que a gente consegue rolar reduzindo esse cara aqui, né? Vamos ver como seria efetivamente essa redução. Então vamos lembrar o seguinte, para zerar aquela posição em via, eu vendi 256 calls, né? Então digamos que eu tivesse feito isso em setembro, 256 daí 105. Então isso aqui está custando R$10,85 vezes a quantidade, né? 256. Isso daqui vai dar, vamos ver aqui, 2.777,60. Tá? Então eu tenho que pagar essa grana aqui para comprar as calls novamente, né? E agora essa rolagem é praticamente a troca de risco que eu fiz em via. Então eu vou ver que a J do 105 está valendo R$12,10. Isso na mesma data, tá? Não peguei, esse valor não é de fechamento. É da mesma data que eu peguei o fechamento daí, né? Então eu pego essa grana aqui, divido por 12,10. E quanto é que dá aí, pessoal? Bota no chat aí, por favor. Vai dar mais ou menos o que? Uns 229 alguma coisa, né? Então 229 e alguma coisa. Então para fechar, vamos botar 230. O Domênico botou 229,50. É mais ou menos isso aí, né? Então, como não tem meia opção, eu vou lá e vendo 230 da J105. A grana que vai entrar aqui vai ser bem perto desse valor. O que eu faço? Eu vou lá e zero esse cara aqui. Zero esse cara aqui. Então, antes a posição era 256 calls vendidas. Agora são 230. Eu reduzi 26 calls. Isso aqui equivale a 10,1%. Então, eu rolei a mais ou menos 10,1%. Eu reduzi, né, o meu risco. Então, eu reduzi a chamada de margem, reduzi o tamanho da posição e eu posso ir fazendo isso mês a mês, tá? Para ir reduzindo esse cara aqui. Isso é simplista. Então, eu me propus a ensinar uma forma bem tranquila, bem fácil, que qualquer pessoa pudesse absorver, para ir reduzindo esse problema. Se essa rolagem, se o ativo estiver perto de 110, tal, essa rolagem chega a uns 17%. Tá. Será que tem coisa melhor para fazer? Coloca no chat aí, será que tem coisa melhor para fazer? Eu tenho certeza que... Será que tem? O que vocês acham? Vou responder umas dúvidas aqui, enquanto o pessoal vê aí. Vamos lá. Bom que Bova negocia unidade, o Made in Brasil. Eu gosto muito disso, porque daí você não precisa ficar se expondo em muito risco, né? O Paulo falou que eu poderia levantar esse tipo de operação só para fazer caixa. Eu preferia que não, porque pode vir contra como qualquer outra operação, né? Só que o seu break-even é muito bom, né? Se você vender uma call do 112, né, por 112 dos R$105, você vai tomar calor só lá no 117, né? Só lá no 117. Então, bom, tem que ver onde o calo aperta. Eu prefiro não fazer isso. Eu fazia uma operação antigamente para conseguir put longa, Gucci Collar o nome, vendia uma call dentro do dinheiro e comprava put longa. Mas aí fica a maldade na cabeça de cada um aí, né? E se eu quiser, eu perguntei se tinha coisa melhor para fazer. E se eu quiser acelerar o processo, né? Eu estou vendido em call lá do 105, né? O ativo está custando mais ou menos ali R$114,70. O que eu posso fazer a zero custo, né? Porque a gente não gosta de pagar para defender, não. Eu posso fazer o seguinte, eu vou olhar a W de strike 118, ela está custando, fechamento ali foi R$3,70. Como teve bastante negócio, o valor é bem perto disso. A W 116, o valor dela de fechamento foi R$2,70. E a W 110, o valor de fechamento dela foi R$1,05. Vamos pensar o seguinte, se eu comprar esse cara, vender esse cara e vender esse cara, aqui eu tenho um custo de R$1,
e aqui eu reembolso R$1,05. Então, me sobra 5 centavos. Então, eu consigo montar essa operação aqui a zero custo, né? É uma operação a zero custo. Essa aqui é uma slide estrutural, uma slide modular. Quando eu monto ela em cima da call aqui, eu posso montar numa quantidade menor ou eu posso montar na mesma quantidade. Essa operação, ela tem uma equivalência. Ela é igual, só a parte da put aqui, né? É igual eu estar vendido numa W de strike 108. Ela tem essa equivalência. Por quê? Porque abaixo de 116 eu recebo R$2 aqui e sou exercido no 110. Se eu recebi R$2 e tenho que pagar 110, eu estou pagando 108. Esse é o risco dela, é ter que comprar o ativo a 108. Tá? Só que é o seguinte, vamos ver o que acontece nesse negócio aqui. Se porventura o ativo lá no vencimento ficar nessa lenga-lenga que Bova tá, que graças a Deus está nessa lenga-lenga, a gente está faturando uma grana aí. Se ele ficar entre 110, 115, 116, imagina que ele para aqui agora, 114,70. O que acontece aqui, pessoal? O que acontece com a slide? Tá? Não estou nem olhando a call ainda. Né? O que acontece com a slide? Isso aqui, olha só, se parou 114. Esse cara aqui vira pó. E aqui eu recebo R$2. Essa grana, isso aqui é um hedge, essa grana não vai para o meu bolso, essa grana vai para ajudar a minha posição perdedora. Como é que fica agora a minha rolagem da posição perdedora, da posição do problema que eu criei, né? Eu estava vendido aqui em 256 da K do strike. Vamos botar como se fosse I, né? Para a gente ter um parâmetro de rolagem da I 105. Que estava custando, lembra? R$10,85, né? Então, no total, R$10,85. Vezes a quantidade total que eu tenho aqui, 256, eu teria que pagar R$2.777,60, lembra? Tá, beleza. E como é que eu faço para... O que eu tenho agora? Eu tenho a J de strike 105, que custa R$12,10. E eu tenho mais R$2 que eu recebi da slide. Então, eu tenho R$14,10. Vamos ver quanto eu preciso vender agora? Se eu pegar essa grana aqui, que eu tenho que pagar e dividir por esse valor, vai dar aproximadamente, vamos ver, eu peguei minha colinha aqui, vai dar aproximadamente R$196,99. Então, 197. Isso quer dizer que, usando a grana da slide... mais a call vendida no 105, a J, né, que eu vou rolar, eu posso vender 197, né? Antes eu reduzia 26, né? Agora eu vendi 197 da J 105. É uma redução de aproximadamente 23%, vai me aliviar muito a chamada de margem, né? Então eu pego aquela grana lá, faço essa redução e zero esse camarada aqui, rolei para o mês seguinte. Reduzindo pra caramba o tamanho da posição, eu posso montar outro slide. E outra coisa legal aqui é o seguinte, isso aqui não chama mais margem, tá? Se chamar irrelevante, se ficar como está o papel, você vai faturar. Tá, e vamos lá, para esse slide aqui, vamos ver a posição toda, que aqui você tem conhecimento completo, aqui não tem amostra grátis, né? Fala o seguinte, você vai estar comprado na W 118, você vai estar vendido na W 116, vendido na W 108 e vendido na K, ali na call, né? Deixa eu botar call aqui. Vendido na K do 105. Tá, tem... Quais são as situações... Lembra que eu falei de aceitar risco? O pessoal questionou ele se era no 110. Não, confirma, pessoal, é 110. Desculpa, muito obrigado pela correção. É isso aí mesmo. 110. Se fosse 108 aqui, ia ser ótimo, né? Ia ser ótimo, mas é 110, estão certos. 108 é o ponto de assunção. Vê como eu tenho uma plateia qualificada, cara. Eu tenho pena dos outros grupos aí. Mas vamos lá. O que acontece? Tem algumas situações que podem acontecer. Primeira situação, o ativo fechar acima de 118. Cara, acima de 118, tá. Toda a slide vira pó.
e o manejo segue o mesmo, tá? Eu vou ter que fazer outro manejo e tal. Não piorou a minha situação, tá? Outra situação que pode acontecer, né, é o ativo ficar entre 118 e 108, que é o ponto de assunção. Então, entre 108 e 118, eu ganho grana, com a grana eu ajudo essa rolagem aqui. É um range bom, né? É um range de R$10, é um range bem interessante. E olha, quanto tempo faz estar nesse range aqui? Eu nem vou mostrar o gráfico. Cara, é mais de 4 meses estar nesse range aí. Então, a chance de ganhar grana nesse negócio para ajudar a rolagem é muito grande, tá? E se, porventura, o ativo cair, mas ele não cair tanto? Se ele ficar ali no 108, mais ou menos. Caraca! Agora a call e put estão dando exercício. É a melhor coisa possível que pode acontecer na nossa vida. Por quê? Você desmonta esse cara aqui recebendo R$2, rola esse cara aqui para o 108, né? Vai rolar aqui para X108. Rola esse cara aqui para L, né? Para call do 105. Só que essa rolagem aqui, ela é uma rolagem de um strangle. Você está num good strangle, né? Se o papel estiver aqui no meio, pode anotar aí e me cobrar depois. Essa rolagem vai reduzir de 30% a 40% da posição. E quanto ficar aí para nós é ótimo. Reduzindo call e put, tá? Não só call, não só put. E se o ativo cai mais do que 105, tá? Se o ativo cai mais do que 105, o que vai acontecer? Vamos ver o que acontece aqui, mais do que 105. Se o ativo vier lá para 113 e tal, 104, 105, a rolagem de 108 é boa, você rola reduzindo. Se for muita queda, a call vira pó. E lembra que essa posição aqui equivale a você ter uma venda no 108, né? Esse é teu calor agora. Então, agora é manejo nele. Quem assiste as lives aqui, né? Teu manejo na call acabou. Então, ela virou pó. Só que você tem direito de vender call, né? Quem assiste as lives aqui vai saber sair disso. Quem tá no COI, então, olha isso aqui e é que nem trocar marcha de carro, né? Nem pensa para fazer. Pessoal, dúvidas? Dúvidas no chat aí? Deixa eu ver o que nós temos aqui. Deixa eu ver. O Rodrigo perguntou se o viés for de alta em BOVA. É o mesmo operacional, só que vendo put em vez de call? Cara, a tua pergunta é muito boa, mas eu prefiro vender call ainda, porque o carrego é positivo. O carrego da put, ele só é positivo em certo ponto. Então você tem que vender a call que fica mais confortável para você. Mesmo que o viés seja de alta em BOVA, é uma alta lenta. É impossível de ser uma queda, uma alta semelhante à queda que foi no Covid, por exemplo. Então você tem tempo para ir defendendo, né? Eu prefiro daí entrar direto na call. Se eu tenho put long, é call e put já. O Domênico falou que a diferença da slide para o booster é que nesse último as duas vendidas são no mesmo strike. Exatamente. Normalmente a slide tem um range maior, né? E o booster tem uma rolagem animal, né? O Domênico falou que sem aumentar risco, exatamente. A nossa proposta sempre é fazer alguma coisa que eu não aumente o risco. Inclusive, se eu estou incomodado em tomar risco na put, eu posso montar uma quantidade menor de slide para cada call vendida. Se eu tiver put longa para segurar, é até sacanagem, o Patrick falou que ele sempre vê exemplos de redução de posição. Alguém já experimentou subir strike para ver se é interessante? Então, você pode subir strike, mas a redução de risco ela é mais lenta. Não vale muito a pena. Porque você subir, o strike está de R$1, R$2 ali, não... Imagina se ele continuar subindo, você está sempre perseguindo o ativo. E não, a ideia é zerar a posição. Quando zera, você tem margem disponível para montar outra, né? A cada zeragem de posição dessa, cada vez que eu diminuo, meu risco está diminuindo. Eu posso tomar risco em outra ponta para ganhar grana, né? Então, quando eu diminuo meu risco, eu posso assumir risco em outra posição, né? Para ir faturando. Isso é muito o que a gente faz, tá? Deixa eu ver aqui. Pessoal, no mais, uma excelente noite a todos e uma excelente semana com ótimos trades e um grande abraço.